veio da boca de alguém de quem não é vulgar nós ouvirmos falar de milagres. Ouvimos falar de ciência, ouvimos falar daquilo que a medicina poderá fazer ou não poderá fazer, mas não é normal nós ouvirmos dizer, olha, mas é assim, para além da medicina ainda poderá acontecer um milagre, não é? Mas agora, pronto, a cada dia que passa nós eu pelo menos vou-me consciencializando mais de que realmente foi um milagre. E eu contactei ontem um amigo que me tinha enviado um e-mail e disse-lhe exatamente isso, quer dizer, a situação foi muito grave e eu disse-lhe, entendo agora porque é que um outro médico me disse, você tem alguém a cuidar de si para manter aqui, porque senão você já tinha ido embora. E também, e isso tem estado frequentemente na minha cabeça também, porque, salvo erro, a mesma pessoa disse e outro médico repetiu que eu ainda tinha algo para fazer aqui. E portanto, isso só pode ser para a glória de Deus. Porque realmente eu estava ali atrás e estava a pensar naquelas noites e naqueles dias em que eu estive internado e eu falava com Deus que eu queria voltar ao meu lugar porque eu queria fazer aquilo para que Deus me chamou para fazer. E Deus me concedeu essa graça, e eu estou grato a Deus, como eu tenho dito já, agora eu posso falar com propriedade de milagre, dizer que é mais do que uma filosofia, ou de um sentimento, ou de um desejo, mas é algo que está já testemunhado por outras pessoas, que não eu, e que, eu repito, não é vulgar ouvir-se um médico falar dessa forma, mas realmente quando eu entrei, a minha esposa estava comigo, quando entramos no consultório, a primeira reação da médica foi exatamente essa. Daqui só lhe falta agora andar aí pela rua a fazer o pino e a saltar ao pé coxinho, porque isto foi o termo que ela usou, porque realmente, olhando para si e vendo como ela viu, como ela acompanhou a situação anterior, quando nós falamos em milagre, falamos de intervenção divina. E portanto, os homens entre si, nós ouvimos dizer é que não há milagres. Portanto, nenhum se sente capaz de fazer milagres. Portanto, quando alguém aceita um milagre, é porque realmente houve uma intervenção divina. É um reconhecimento de uma intervenção divina. E, portanto, é isso que realmente está em causa aqui e glorificado seja o nome do Senhor por isso. Podem sentar um pouquinho, eu tinha mais alguma coisa para falar convosco, uma notícia para dar à igreja. Nós, ao longo destes anos, quem me tem acompanhado, e especialmente a minha família, nós lembramos o quanto temos lutado por fazer ver às pessoas que realmente esta obra é obra de Deus. Mas temos que reconhecer também que nunca tivemos assim grandes manifestações do Espírito no nosso meio, especialmente em termos de falar em línguas e interpretar e profetizar, embora já se tenha profetizado muito no nosso meio, e eu não sei se aqueles que foram abrangidos por essa profecia sempre deram conta disso, de que era o Espírito Santo profetizando algo, mas a profecia sempre é algo que passa assim um bocado por cima. Temos que ser espirituais para entender a profecia, não é? Para depois podermos ter discernimento para, quando isso acontece, recordarmos que realmente isso tinha sido falado.
tinha sido profetizado. Mas pronto, assim, coisas de, como nós costumamos dizer, de encher o olho, nunca tivemos muito, não é? Especialmente quando o mais importante no nosso meio, e não só, porque o profeta falou muito disso, Jesus nunca disse ir de construir grandes igrejas e ir de fazer assim coisas grandes e tal, mas ele disse ir de pregar o Evangelho, pregar o Evangelho. Foi isso que, e portanto, mas realmente é a natureza humana, nós sempre entramos em qualquer lugar e passamos o olho a ver se está muita gente, se está muito bem edificado, se tem coisas muito bonitas, se tem muita riqueza à volta, e nós sempre tivemos, a nossa grande riqueza foi ter sempre o Espírito Santo presente. Esse tem sido sempre o nosso maior tesouro. E para que possamos permanecer, não é? Porque o homem precisa de fé para se manter, não é? Cada um de nós precisa de fé, não é? Eu tenho visto os meus filhos crescer assim neste ambiente, não é? E vejo-os, eles depois vão visitar outras igrejas onde já têm estado no meio de multidões. E eu sei que isso tem influência. Eu sei que eles têm tido algum déficit de companheirismo cristão. Por exemplo, contactar com outros cristãos, jovens cristãos, da idade deles. E sempre que nós temos visto Deus ter tido essa preocupação, esse cuidado connosco, e Deus tem permitido, tem provido condições para que eles viajem. E eu quero dizer aqui com propriedade que, por exemplo, o irmão Tiago nunca viajou com eles porque não quis, não é? Por 2 ou 3 vezes eu convidei o irmão Tiago para que os acompanhasse e o irmão Tiago não tinha na altura condições, e quando eu falo em condições não eram apenas financeiras. Não estou a falar de condições financeiras. Eu creio que Jesus é o dono do ouro e da prata, e eu creio que na vontade de Deus nós conseguimos todas as coisas. E dinheiro para Deus não é problema, não é? Jesus mandou Pedro ir à boca do peixe buscar o que era preciso para resolver aquela circunstância. E, portanto, eu creio nisso, eu tenho visto Deus fazer isso, mas realmente eu entendo que eles tenham necessidade, eu mesmo tenho necessidade de ter companheirismo com outros ministros, com outros cristãos, noutros lugares, nós temos essa necessidade. Nós ficamos alegres quando alguém nos visita, não é? Porque, pronto, são pessoas que vêm de outros lugares, com outras experiências, com os seus próprios testemunhos, que enriquecem a nossa fé, não é? Enriquecem a nossa fé. E por isso é sempre bom para nós. E nós temos, ao longo destes anos, visto Deus ter tido esse cuidado também. Eles têm, sempre que possível, viajado, tido companheirismo com outros jovens. E hoje, quando eu falo com alguém que o meu filho vai casar, as pessoas perguntam, mas e a jovem é de cá? Eu disse, não é de cá, ela é estrangeira, ela vem viver para cá. E tudo isso é fruto desse companheirismo, não é? Dessas visitas, dessa comunicação entre cristãos, não é? Entre cristãos, e eu achei digno que quando o meu filho falou com o pastor dela, lá na igreja, para a preparação do casamento e tal, tivesse ficado claro que eles sempre, neste tempo, se têm respeitado mutuamente como cristãos, têm tido um companheirismo cristão, ela nunca foi tocada por ele, e ele quis que isso ficasse escrito para ser falado a quem estiver presente, para que seja claro que realmente Cristo está presente em todos os momentos da nossa vida. Somos cristãos. E isso não pode ser apenas uma doutrina ou algo que se fala. Tem que ser um sentimento, tem que ser uma dedicação, tem que ser uma entrega. E eu estou grato a Deus, Deus sabe, estou grato a Deus por ter sido ao longo destes anos acompanhado pela minha casa, pela minha esposa, pelos meus filhos. Eles têm sido muito importantes para mim, muito importantes para o meu ministério. E bem, isto na sequência também de uma notícia que eu quero dar à igreja. Eu fui ontem contactado por telefone por uma senhora, ela disse-me que já tem 42 anos,
apesar de eu poder, se eu dissesse uma jovem, também não estava muito longe da verdade. Mas ela me ligou, ela é brasileira, ligou-me de Famalicão e disse-me que a mãe vem visitá-la do Brasil e é deste Evangelho, do William Branham. Pronto, ok. Eu entendo que ela quer dizer que ela é, no Brasil, de uma igreja da mensagem, segue a mensagem, porque o Evangelho é de Jesus Cristo. Mas, tudo bem. Eu disse, tudo bem. Então ela perguntou quando eram os serviços, qual era o lugar, qual era a morada da igreja, isso foi dado, e ela disse, olha, então a minha mãe chega terça-feira, mas já vai embora na quinta-feira da semana seguinte. Portanto, ela vai estar pouco mais de uma semana aqui. Mas ela precisa de ir à igreja, ela quer ir à igreja, e portanto, eu procurei saber onde é que há uma igreja. Ela perguntou, há mais alguma? Eu disse, em Portugal, não. Portanto, ela então prometeu trazê-la no próximo domingo aqui à igreja e pediu-me também um contacto da igreja em Madrid, que eu por acaso tinha pedido ao irmão Juan Amador e tenho um contacto de uma igreja em Madrid que lhe fornecerei. Porque ela quer levá-la a Madrid também e ela quer também lá visitar a igreja. Agora, eu fui falando com ela e ela disse, olha, é assim, pronto, a minha mãe já anda, já é da mensagem há muitos anos. Eu tenho 42 anos e quando eu nasci, a minha mãe já era da mensagem. Agora, eu não sou da mensagem. E realmente... pronto, são situações que infelizmente nós vamos tomando conhecimento com bastante assiduidade, mais do que aquilo que pretendíamos, porque efetivamente o que nós desejávamos era que as famílias estivessem juntas nessa fé, na luz desta hora, mas temos visto que isso nem sempre é possível. É por isso que quando nós vemos que, portanto, no meu caso particular, isso tem sido possível, mais razões temos para dar graças a Deus. Amém? Porque realmente é um privilégio. Mas aquela irmãzinha, eu não sei que idade ela terá, mas ela virá então a Portugal e eu quero enfatizar também essa preocupação, onde um cristão se desloca. Não é? E eu quero dizer isto especialmente para os meus filhos, talvez os mais novos, porque quando eles pretendem viajar ou põem em hipótese determinados os seus cursos, irem trabalhar para outro país, ou fazer Erasmus, que é ir estudar por algum tempo para um país estrangeiro, nós sempre enfatizamos esse pormenor, sim, mas tem que ser um lugar onde haja uma igreja da mensagem, onde haja uma família que possa apoiar, não é? Estamos a ver, hoje a irmã Meda ainda não chegou, ela chegará, prometeu chegar um pouquinho mais tarde. Porquê? Porque o autocarro que ela tinha à hora de chegar a horas à igreja falhou. E portanto ela está longe, está um bocado longe, ela vive ainda para lá de Valongo, mas que é o lugar onde ela está a estudar, e o mais lógico é que ela tenha a habitação perto do local onde ela estuda, porque tem que ir para lá todos os dias. Agora, ela tem mostrado essa preocupação para estar na igreja também, e eu pedia que orassem para que Deus ajude nesse propósito, para que esses autocarros ou tenham uma outra alternativa, ou então tenham especialmente esse autocarro bem há horas, para que ela possa estar à hora na casa de Deus. Portanto, são questões, são pequenas lutas que às vezes poderão parecer de pouca importância, mas não são, não é? Porque é importante para um cristão congregar, porque quando ele congrega, ele tem companheirismo com Cristo, ele é alimentado na alma e ele ganha defesas. Ele ganha defesas para depois, no resto da semana, sair, não é? Lembrem-se, a Bíblia diz em Hebreus 12 que estamos rodeados de todo o embaraço e de todo o pecado, não é? E, portanto, nós temos que estar habilitados a caminhar. Repare, não somos nós que temos que, ao caminhar, passar pelo meio do pecado. A gente tem que passar... Não é. É ao contrário, não é? O Espírito Santo em nós
afasta todo o pecado do nosso caminho, abre um caminho limpo para nós. Não é? É o pecado que se afasta, não é? Não há concórdia entre a luz e as trevas. E, portanto, quando a luz entra num lugar, não é? Seja ele qual for, as trevas desaparecem. Está a ver? Portanto, a luz é que sufoca as trevas, não ao contrário. Portanto, nós precisamos desse incentivo, desse apoio, desse escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Por isso, não é a apologia da igreja, é a necessidade de ser cheio do Espírito, ser renovado no Espírito, não é? Essa é que é a verdadeira questão, essa é que é a verdadeira luta do cristão. É importante. Repara, a Bíblia diz que todo o combatente, todo o rei que prepara o seu exército para ir para a guerra, ele primeiro faz contas, ele vê qual é a dimensão do adversário, o que é que vai ser preciso, se ele está realmente habilitado ou não para travar esse combate, e portanto são todas essas questões que têm que estar presentes na nossa vida, no nosso dia-a-dia, e não sair assim sem nexo e muitas vezes, repare, temos falado, e às vezes eu até pergunto em casa, né, antes de sair, já orou? Quando se levantou? Né? Orou? Leu um pouco da Escritura? Repare, o profeta fala muitas vezes na necessidade de pelo menos lermos um capítulo por dia, né? Às vezes um versículo já parece demais, né? O profeta fala num capítulo, olha, leia, abra a sua Bíblia e leia aquele capítulo, pronto, assim como uma coisa mínima, não é? Uma coisa, mas aquilo é importante, porque a palavra é Espírito. E portanto estamos a ser preparados para sair do nosso lugar de oração, de dormir, de habitação, e temos que saber o que é que vimos encontrar cá fora. Não é? E temos que estar preparados para esse combate. E Deus faz isso. Temos que ter esse cuidado. Levantou, acordou, passa os seus olhos na Escritura, faça uma oração, dê bom dia a Deus. Não é? Eu sei que às vezes, pronto, vimos distraídos e passamos pelo irmão, pela irmã, pelo pai, pela mãe e nem bom dia damos, às vezes. Damos só a passar um bocado, ainda vimos meio insonados ou tal. Tudo bem, não tem problema. Mas, quer dizer, vamos dar bom dia a Deus. Vamos tomar a Escritura, vamos ler um pouco, vamos orar um pouco, vamos revestir-nos do poder de Deus para poder travar esse combate lá fora. Amém? Então, que o Senhor abençoe a viagem dessa irmã e que ela possa trazer-nos o seu testemunho, a sua experiência, sentir-se bem no nosso meio e possa ir à Espanha e possa voltar a casa e estar grata a Deus por ter vindo viajar e poder continuar a ouvir a palavra e a congregar em nome do Senhor. Amém? Amém? Que o Senhor nos ajude nesta manhã, que o Senhor abençoe a irmã Meda realmente nesse seu esforço de estar aqui. E vamos então louvar ao Senhor. Vamos ficar de pé, vamos abrir a Escritura e vamos ler, vamos abrir no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, e vamos ler o versículo do 4 ao 6. Em nome de Jesus Cristo. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas,
lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos gratos, Senhor, pois nos sentimos privilegiados por estar aqui e sentimos, Senhor, privilegiados por termos tão evidente testemunho do Teu amor por nós para trazer à congregação e poder ser gravado e espalhado ao redor do mundo, Senhor. Eu lembro quando o profeta disse que naquele dia desejava apenas que a sua voz, que ia ficar gravada, fosse apresentada como tendo cumprido a sua parte, tendo falado aquilo que tu lhe disseste para falar. Por isso é importante, Senhor, tudo aquilo que nós falamos, entendemos isso. É importante o nosso testemunho, é importante a forma como nós entendemos as coisas que acontecem na nossa vida. Por isso, nesta manhã, Senhor, nós estamos agradecidos por termos testemunho para dar, por termos, Senhor, sido participantes desse testemunho. As palavras são o Espírito. E quando o Espírito fala de milagre, então esse Espírito abrange cada coração e nós, Senhor, ficamos na expectativa de que em qualquer necessidade, em qualquer momento, o milagre pode também acontecer nas nossas vidas, porque tu não fazes acepção de pessoas e tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, Pai, ajuda a nossa fé. E nesta manhã, Senhor, ajuda-nos pela Tua Palavra, abençoa o nosso tema, Senhor, e ele é um tema importante para qualquer cristão, porque ele vai falar de obediência, melhor do que o sacrifício. E por isso, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa pegar nestes humildes apontamentos e nestes humildes lábios, Senhor, e santificá-los agora e prepará-los, Senhor, e Tu tomares a primazia neste momento, Senhor, pois tudo subordino a Ti, Senhor. Ó Deus, toma o Teu lugar, fala a Tua Palavra e coloca, Senhor, divinamente inspirada em nossos corações e que ela faça de nós cristãos mais capazes, mais habilitados, mais corajosos, mais, Senhor, encorajados a sair e a combater o bom combate. Sem temor, sem preocupação, sem qualquer dúvida, Senhor, sabendo que Tu és poderoso para cumprir tudo aquilo que Tu nos tens prometido. Senhor, nos entregamos em Tuas mãos e quando sairmos daqui, Senhor, saiamos melhores cristãos, mais unidos a Ti, mais dispostos a servir-Te, mais dispostos, Senhor, a honrar a Tua Palavra e a unção que está em nós e o testemunho que Tu tens colocado na nossa boca. E possamos sentir e testificar como aqueles irmãos no caminho de Emaús, dizendo verdadeiramente o nosso coração ardeu quando discernimos e entendemos que era Ele quem estava no nosso meio e falava connosco. Que assim seja também nesta manhã. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo e para a Tua glória e honra. Amém. Amém. Podem sentar. Tomaria então como tema nesta manhã, exatamente como aqui está escrito, obediência melhor do que sacrifício. E nós temos, se calhar até na memória, versículos que falam disto, mas reparem, eu tomei este texto, aliás, tudo começou por este texto, e Deus tocou no meu coração acerca deste texto. É um texto nosso conhecido, nós se calhar já lemos isto muitas vezes e demos conta que realmente, quer dizer, algo de sobrenatural aconteceu aqui. Porquê? Porque, repara, Simão era um homem experiente, ele era um homem habilitado no seu mistério, na sua arte, no seu emprego, daquilo sabia ele. O irmão Brana diz, certamente ele conhecia cada polegada daquele mar. Ele sabia onde é que os peixes iam dormir, ele sabia onde é que os peixes se iam reproduzir, ele sabia onde é que em cada época do ano eles estavam colocados. E ele ia lá, exatamente, buscar aquilo que lhe era necessário, na época certa, no local certo. Não é?
Portanto, se, como o salmão, eles fossem desovar contra a corrente, ele iria pescar contra a corrente, não é? Não sei se vocês sabem, o salmão, em determinada época do ano, quando ele vai desovar, quando ele se vai reproduzir, o rio vem para baixo e eles vão para cima. E o pescador vai ao encontro deles, não é? E, portanto, neste caso aqui, não sei se era o caso, mas, repare, eles tinham estado toda a noite a trabalhar e não tinham pescado nada. E Jesus disse, olha, faz-te ao mar alto outra vez. Veio ao encontro deles, eles se calhar já estavam com o barco em terra, os motores desligados, as redes se calhar já estavam lavadas, estavam a consertar alguma rede, a preparar tudo. Aquilo tem uma forma certa de dobrar, vocês conhecem, se já viram, não sei se já viram, dobram-se as redes de certa forma, tudo preparado para a próxima saída ao mar, não é? Se calhar a maré naquele momento já não era própria para ir pescar, seria maré baixa e, portanto, havia menos profundidade de água, os barcos teriam menos espaço para percorrer e, portanto, não era próprio agora sair para pescar. E ele disse isso, o Senhor, perdoa com todo respeito, não é? Com todo respeito, não é? Às vezes eu digo isso, eu faço algo no género com algum irmão, quer dizer, segunda-feira não é um bom dia para ter um serviço na minha cidade. Se calhar não é, né? Porque as pessoas, pronto, às 4 da tarde, se calhar não é uma boa hora para... Nós conhecemos as coisas, não é? E sabemos os hábitos, conhecemos os hábitos, os usos, os costumes, mas que isso com Jesus não tem importância. Repara, porquê? Porque Ele faz milagres, Ele quebra a rotina, Ele não se preocupa com as tradições, Ele tem um relógio próprio, que é diferente do nosso, não é? Ainda não sei qual é a marca, mas é diferente do nosso. Ele tem uma outra hora, não é? A Bíblia diz que Ele virá a horas a que ninguém espera. Está a ver? A que ninguém espera. Ele virá, mas alguns estarão à espera. Como neste caso, não é? Eles estavam lá, alguns. E Ele chegou junto desses alguns e veio quebrar a rotina deles, o hábito deles, não é? É por isso que já orou? Não, eu só oro, só às 10 horas é que eu vou buscar a minha Bíblia, então, e nessa hora... Não tem hora para orar, não tem a hora para orar, não tem a hora para falar com Deus, não tem a hora para buscar a Deus, não tem a hora para esperar o milagre em Deus. Porque está a ver, Jesus Cristo tem um outro horário para fazer as coisas. Ele tem a sua própria hora para fazer as coisas. Ele disse, do dia e da hora ninguém sabe, nem o Filho que estava ali, senão o Pai, nem os anjos. Está a ver? Portanto, não há esse tipo de relação com Deus. Deus faz as coisas num abrir e fechar de olhos, quando menos se espera que eles façam. E, como o profeta disse muitas vezes, ele não é obrigado a avisar, nem é obrigado a anunciar. Ele vem e ele faz, porque é a hora, porque assim está determinado na mente de Deus, desde antes da fundação do mundo. Lembrem-se, nunca falhem, como diz o profeta, de ir a Gênesis para entender as coisas, de ir ao princípio. E no princípio, ao 6º dia, Deus terminou a obra e Deus olhou e estava tudo bem. Portanto, já está tudo feito. Já está tudo feito. Toda a hora está determinada. Todo o momento está determinado. E Jesus chegou ali e disse, olha, lança-te ao mar alto, vai pescar. E ele disse, Senhor, repara, havendo trabalhado toda a noite, portanto, aquela era a hora de ir comer qualquer coisa e ir dormir, ir descansar. Está a ver? Mas Deus quebra as rotinas. Muitas vezes até para chamar a nossa atenção, para despertar o nosso entendimento para aquilo que vai acontecer. Deus prepara-nos primeiro. E Jesus disse, não, olha, lança a rede e vai pescar.
Ele disse: Senhor, tendo trabalhado toda a noite, nada encontramos, nada apanhamos. Mas ele viu que aquele momento, ele sentiu que aquele momento era um momento especial. Alguma coisa devia estar para acontecer, ou ele não teria dito aquilo. Não é? E por isso ele disse: mas pronto, mas por que mandas? Por que mandas? Eu lançarei a rede. Eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. E o que é que ele fez? Ele apenas obedeceu ao Espírito. Ele apenas obedeceu. Ele não tinha recebido Jesus Cristo. Ele não o tinha acolhido. Não tinha aceite caminhar com Ele, passar a conviver intimamente com Ele, apenas porque não tinha amigos, ou porque, pronto, tinha pena dele, ele, coitado, anda sozinho sempre. Não tinha nada a ver. Era mais profundo do que isso. Era algo na alma. Era algo na alma que o levou a deixar para trás todo o seu próprio entendimento, e experiência e conhecimento e segui-lo. A orientação que ele estava a dar naquele momento. Repare, era contra todo o entendimento de pesca. Ou ele não teria dito: Senhor, tendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, como é que agora de dia, ao amanhecer, ou lá, não é? Seja a hora que era, como é que agora, não é? Eu vou para lá, quer dizer, começa a haver movimento na cidade, há luz a penetrar nas águas, o peixe está lá na profundeza, no escundo, se calhar metido atrás das rochas, no meio dos corais, nas luras da areia, no profundo, quer dizer, a rede vai passar, mas porque tu mandas? Está a ver? Isso é que é um milagre. É as coisas acontecerem quando todas as expectativas e todas as evidências apontam em sentido contrário. Está a entender? Todas as expectativas apontam em sentido contrário. Mas as coisas acontecem porque Deus determinou assim. A Bíblia diz em Romanos 6 que somos servos daquele a quem obedecemos. Mas mostra também que existem duas opções à escolha: obedecer ao pecado e ser servo, ou de todo o coração obedecer a Deus e aos seus mandamentos. Está a ver? Ou seja, obedecer à vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, andar na vontade de Deus, ou andar contra, não é? Essa orientação, não é? Essa onda, e a Bíblia diz que a outra é pecado. É pecado. Porquê? Porque é contra Deus. O pecado é contra o mandamento de Deus. Perguntar-me-á então se Simão não tivesse feito como ele disse, estava a pecar. Porque estava a ir contra a ordenança da palavra, o espírito da palavra. Era isso que estava a acontecer. E a palavra estava a orientá-lo num determinado rumo. E ele ia rejeitar negar esse rumo e tomar a sua própria experiência. Repare, não era apenas uma experiência de pescador apenas. Ele tinha estado lá toda a noite. Ele não disse: Senhor, eu sou pescador há muitos anos. Não, ele disse: eu estive lá toda a noite e não aconteceu nada. Nada. Nem uma bota veio na rede. Não apanhamos nada. Mas Jesus disse: não, mas vai agora, lança agora. E quando ele obedeceu a essa orientação de Deus, do Espírito, repara,
o profeta diz que ele era um homem abastado, tinha uma empresa, tinha barcos, trabalhava com o pai. Repare, se o pai tivesse estado ali, se calhar ia dizer, meu filho, tu apanhaste sol a mais, quero lá saber do que é que esse homem diz, há quantos anos estamos nisto, não andaste inclusive lá toda a noite, não conheces esse... Repare, todos iam dizer a mesma coisa, era preciso fazer algo para que o milagre aconteça, muitas vezes, é preciso ir contra todos esses entendimentos, sentimentos, opiniões, teorias, doutrinas, teologias científicas, sejam o que elas forem. Ou então estamos a pôr qualquer uma dessas opiniões para além da opinião do próprio Deus. Então, qual é o Deus? É aquele a quem nós servimos, obedecemos. Estão a entender? À opinião, ao espírito, à orientação a que nós obedecemos, estamos a ser servos. Que isto fique claro. Não vamos pôr mais nomes nas coisas. Apenas saber de que quando nós vamos fazer alguma coisa, estamos a ser guiados por um espírito. Estamos a seguir uma orientação. Estamos a servir essa orientação. Porque vamos e fazemos. Estamos a servir. E por isso a Bíblia diz isso. Aquele a quem servimos, somos servos. Não é? Somos servos. Temos que ter essa convicção. Ao fazermos alguma coisa, temos que saber a quem estamos a servir. De que vontade estamos a fazer. Estamos a obedecer a algo. Quando vamos fazer alguma coisa, estamos a obedecer a algo, a alguém. Alguém está a tomar a primazia sobre nós, dizendo vai e faz, e nós vamos e fazemos. Ou não vais, não faças, e nós não vamos e não fazemos. Estamos a obedecer. Precisamos é de saber a quem estamos a obedecer. A quem estamos a obedecer. Ou seja, é impossível servir honestamente a Deus se o coração não obedece. Presta atenção. Não importa quão ativos somos em termos religiosos. Eu vou à igreja, eu estou em todos os cultos. Sim, mas o que eu ouço não produz nada em mim. O que eu leio não me leva a obedecer. Ou leva, está a ver? Ou leva. O que eu ouço eu cumpro. Não é? É por isso que, repare, o pastor é responsável por aquilo que ele prega à igreja. E ele é também responsável por aqueles a quem ele dá lugar para pregar. Porquê? Porque se a congregação ouve e vai e faz errado, a responsabilidade não é da congregação. A congregação apenas estava a cumprir aquilo que lhe foi pregado. Ela é responsabilizada se ela ouve e não faz. Claro, ela ouviu e não fez de acordo, tomou posição contrária. Ela vai ser responsável por isso. Agora, se ela ouviu e foi e fez, se ela fez certo, glória a Deus. Se ela fez errado, ela vai ter que ser responsabilizada perante Deus porque não fez conforme ela ouviu. Lembram-se de Samuel e Saul. Samuel foi junto do povo e perguntou-lhes, mas eu já alguma vez vos disse alguma coisa que não fosse em nome do Senhor? Não. Alguma vez eu vos pedi dinheiro? Não. Alguma vez eu vos induzi em erro? Não. Eles sabiam disso. Porquê? Porque eles tinham ido e tinham posto em operação aquilo que tinham ouvido e tinham sido abençoados por isso. No entanto, eles mantiveram-se firmes na sua convicção, havia uma orientação ali, e qual era a orientação? Eles queriam ser como o restante do mundo, eles queriam ser como os outros países, apesar de eles terem uma orientação espiritual certa, um homem de Deus, eles queriam um rei como os outros povos. O que é que resultou? Resultou problemas. Quando Samuel, não é? Um tipo de Cristo foi interceder junto de Deus por eles, Deus disse, não te preocupes, não és tu quem estás em causa.
Não é a ti que eles estão a rejeitar, é a mim. Porquê? Porque Samuel sempre esteve no lugar de Deus. Samuel não estava ele mesmo a usurpar o lugar e a dizer ao povo, sigam-me. Samuel estava no lugar de Deus. Portanto, quando Samuel tentou, como Moisés, não é? Senhor, se os vais riscar, risca-me a mim primeiro. Repare, quando ele foi junto de Deus, clamar por misericórdia, não é? Apesar de saber que o povo estava errado. Mas e clamar por misericórdia, Deus disse, não és tu, não é a ti que eles estão a rejeitar, é a mim. Está a ver? Portanto, o que nos compete é, recebendo uma orientação, saber de onde ela vem e segui-la. Por isso é que se estamos aqui colocados por um motivo, um propósito que vai para além da própria religiosidade da igreja, não é? Sabemos que Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, a palavra revelada de Deus está aqui, a luz da hora está aqui, então nós temos que sair daqui e agir em conformidade com isso. Temos que fazer de acordo, ou então algo está errado. Ou aquilo que estamos a ouvir não está certo, ou então não estamos realmente disponíveis a seguir aquilo que ouvimos. E se aquilo que ouvimos provém de Deus, então não estamos, apesar do quão ativos nós somos em termos religiosos, não estamos a ser obedientes àquilo que temos ouvido. Não estamos a pôr em prática, não é? Porque essa é a questão. Pôr em prática aquilo que ouvimos, não é? Pôr em ação. Por isso não importa quão ativos somos em termos religiosos, importa sim quão obedientes somos a Deus, porque a nossa obediência e a quem obedecemos é que determinam a quem na realidade servimos. Por isso nós estamos a ver o que está a acontecer nas próprias igrejas da mensagem. Porque chega um momento em que Deus põe à prova, traz à evidência, não é? Aquilo a que espírito realmente as pessoas estão colocadas na igreja a servir. Se é o próprio Deus ou se é um qualquer espírito religioso. Porque repare, a mensagem diz que Caim era tão religioso quanto Abel. Não tinha a mesma natureza da revelação. Mas ele fez um altar direitinho como Abel, ele trouxe o sacrifício como Abel, ele prostrou-se para adorar como Abel, ele queria adorar como Abel, ele queria adorar a Deus quanto Abel, mas ele não tinha a revelação da vontade de Deus, como Abel. Abel estava a servir Deus, Caim estava a servir o seu próprio Deus. Ambos estavam a servir um Deus. A diferença foi que Deus revelou a Abel qual era o caminho certo e Abel foi e fez. E Deus, riquíssimo em misericórdia, presta atenção, Deus riquíssimo em misericórdia, veio a Caim e disse-lhe, a tua adoração para ser aceite tem que ser, não é? Para eu aceitar, não é? Ela tem que ser como Abel que eu aceitei. Deus lhe deu a hipótese, faz como o teu irmão. E ele rejeitou isso. Recusou-se por isso, que servir a Deus. Repare, ele sabia que era o próprio Deus que lhe estava a requerer determinado tipo de adoração e ele rejeitou, recusou isso. Porquê? Porque ele tinha um outro Deus a quem ele servia verdadeiramente de coração. Está a ver? E ambos estavam na igreja e ambos eram religiosos. Não é a religiosidade que está em causa, é a natureza desse espírito que conduz a fazer as coisas. Certo? Tiago,
capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti. Está a ver? Não basta vir à igreja para resistir ao diabo. Tem que sujeitar a Deus. E o que é sujeitar a Deus? É obedecer a Deus. Certo? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele então fugirá de vós. Não é porque vem à igreja que o diabo foge. O profeta diz que o Satanás vem à igreja, senta na primeira fila, é tão teólogo ou mais teólogo do que o melhor teólogo que haja no mundo. Ele conhece as Escrituras, ele conhece as eras, ele conhece tudo o que tem sido pregado, ele conhece. Tudo o que está para nós lermos, ele lê, já leu. O que está em causa não é saber de cor a palavra, é conhecer o espírito da palavra. É ter experiência com o espírito da palavra. Isso ele não tem. Sabe porquê? Porque não está batizado, não tomou o nome da família de Deus. Está a ver? Espírito Santo não tem nada a ver com ele. E o Espírito Santo é o quê? Diz o profeta, o intérprete da palavra de Deus. Certo? O Espírito Santo é o quê? É o revelador da mente de Deus. Dos pensamentos de Deus. Ele não tem isso. Ele não sabe o que vai acontecer. Certo? Não esqueça isso. Chegai-vos a Deus. Agora repare, aqui está novamente o passar para nós o ónus da bênção. Não diz, Deus chegará a vós e vós então chegar-vos-eis a Ele. Chegar-vos-eis a Ele. Não está assim escrito. Está, chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Está a ver? Porquê? Porque nascemos com livre-arbítrio. Temos a possibilidade de fazer como Abel ou como Caim. Deus se manifesta a ambos. Deus se revela a ambos. Um aceita e o outro rejeita. Um aceita e o outro rejeita. O profeta disse: Maria teve a possibilidade de rejeitar ser o ventre de Jesus Cristo. O anjo veio a ela e lhe disse: olha, o Espírito Santo fará sombra sobre ti. E ela disse: mas eu nunca conheci varão. Ou seja, disse-lhe que ela ia ter um filho. Ela disse: eu nunca conheci varão. Ele disse: mas o Espírito Santo fará sombra sobre ti. E repara, nenhuma mulher ia entender isso. Se não fosse espiritual naquele momento. Ela disse: faça-se em mim a vontade do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim. Repare, eu não quero saber o que é que a sociedade vai pensar, o quanto me vão rejeitar, o que é que o meu futuro marido, ou quem eu estava prometida, irá pensar de mim. Eu não quero saber de nada disso, faça-se em mim a vontade do Senhor. E Deus fez e consertou tudo o resto. Certo? Consertou tudo o resto. Né? Mesmo com José, o anjo veio de noite e lhe disse: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado não é de homem algum, é do Espírito Santo. Certo? Ela continuou a ser fiel a ti, mas ela determinou no seu coração ser também, ou muito mais, fiel a Deus. Ela ia sujeitar-se a ser rejeitada, ela ia sujeitar-se a ser humilhada, como certamente foi, escarnecida, pensada mal, a fama dela caiu pela lama, né? Com 18 anos, né? A fama dela, alô, jovens, a fama dela caiu por terra, a popularidade dela caiu por terra, quando ela passava e curvava a esquina, ou ia ao supermercado, ou ia a qualquer lugar, toda a gente murmurava, falava de lá, esta é a tal e tal, não sei quanto, ela deixou tudo isso para trás, porque ela tinha no seu coração o propósito de ser em tudo obediente a Deus. Amém? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, não é? Pronto, a gente no dia de ir à igreja vai à igreja, mas depois no dia de andar no mundo, anda no mundo e tal. Purificai os corações.
né? Lembra-se o que disse Elias lá no Monte Carmelo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, servi-o. Se Baal é Deus, servi-o. O que é que Josué tinha dito de entrada na terra prometida? Josué, o continuador do ministério do profeta Moisés, não é? Agora escolhei, não é? Antes do rapto, antes de entrar na terra prometida, agora escolhei. Não é? Porque o Josué dos nossos dias é o mesmo Espírito Santo, não é? O mesmo Espírito Santo. Quando Deus disse a Josué: como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não é? Então nós hoje tomamos esse tipo para nós, não é? E o Espírito que estava a falar connosco através de William Branham, hoje continua a falar connosco através da mensagem que ficou gravada e falada. Porque não é a voz do homem, é a voz de Deus. Amém? A mesma voz. E ele disse: até quando, agora, antes de entrarmos, escolhei a quem servis. Se aos deuses dos nossos pais, aos deuses dos nossos pais. Se aos deuses das terras, dos povos em cujas terras vamos entrar, aos deuses dos povos em cujas terras vamos entrar. Escolhei, não é? Purificai os corações. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Agora vós escolhei, mas escolhei antes de entrar, não é? Percebe? Por isso eles continuaram a ter, não é, problemas com os Ibeus, com os Jebuseus, com os Iteus, com os Ferzeus, por aí adiante. Porquê? Porque apesar de tudo, a mensagem não estava a entrar nos corações. Certo? Veja, não servimos a Deus à distância, ou seja, sem o conhecer. Amém? Abra comigo em João 14, à frente um pouquinho, para aprofundarmos este pensamento. Evangelho de São João 14, 18 em diante. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Porque, agora repare, isto requer uma explicação, não é? Porque ele ia ser morto, sepultado, certo? Depois diz que ia ressuscitar, mas ele explica isto. Repara, está um versículo, o versículo 20, será talvez um dos que mais interpretação poderá trazer e até algum mistério. Eu estou no Pai, e o Pai em mim, e eu em vós, e vós em mim. Agora, ele a seguir explica isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Está a ver? Portanto, Jesus faz, a partir daqui, o anúncio de uma vida pessoal particular com Cristo. Através do Espírito da Verdade. Ele fala aí antes, nós não lemos, mas podem ler em casa, mas ele volta a repetir no 26, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, esta promessa que ele fez, isto que ele fez com Pedro, com Simão, continuaria a ser possível? Continuaria a ser possível. Estamos juntos? Continuaria a acontecer, desde que aquilo que ele fala esteja no nosso coração. E estar no coração significa o quê? Estar em obediência.
Isso é que é guardar no coração. Jesus disse, aquele que me ama é aquele que faz a minha vontade, cumpre os meus mandamentos. Eu falo e ele vai e faz. Como Simão fez, não é? Apesar da experiência, apesar de tudo o que aconteceu naquela noite, ele disse, mas porque tu falas, eu vou lançar as redes. E porque ele obedeceu, a bênção veio. Amém? Se ele não tivesse lá voltado, não havia peixe para ninguém naquele dia. Jesus faz então depender do quanto guardamos os seus mandamentos, a nossa capacidade para o amarmos e o termos em nós. Está a ver? Porquê? Só assim é que ele é a palavra. Só assim é que ele hoje continua a manifestar-se. Alô, igreja? Só assim é que ele hoje continua a influenciar as nossas vidas. Nós olhamos, lemos, aquilo é Cristo, eu tomo aquilo no meu coração, eu tomo Cristo em mim. E então ele tem a possibilidade de mostrar. Repare, e é por isso que o meu testemunho, ou seja, o que eu ouvi daqueles médicos é importante. Se não fosse importante eu não vinha partilhar convosco. Certo? Porque há uma manifestação visível, reconhecida, visível, de algo sobrenatural acontecendo. Agora, repare, isso tem o valor que tem, não é? Tem o valor que tem. Há um caso na mensagem sobrenatural, cujo há muitos casos, não é? Já trouxemos até, salvo erro, uma entrevista de uma jovem que foi declarada pelos médicos estéril, foi ao altar, o irmão Branham orou por ela e ela teve filhos. Mas depois ela não continuou na mensagem. Não é? Aquele jovem lá na Finlândia que foi esborrachado por um autocarro, o profeta foi, pôs-lhe a cabeça no lugar, não é? Deus levantou em poder e depois ele seguiu em frente e a mensagem foi para um lado e ele para o outro. Não é? Agora, essas experiências acontecem, não é, para a glória de Deus. Lembrem-se do cego de nascença. Para que nós possamos ter algo, nós, aqueles que creem, que permanecem, possam ter algo onde ancorar. O que é ancorar? É encontrar segurança. O barco lança a âncora ao mar para ganhar consistência, para aguentar a tempestade se ela vier, para que movimente-se a água ou que se movimentar, ele permaneça ali. Não é? Então estas coisas acontecem essencialmente para além do benefício dos próprios, para que fiquem também por testemunho futuro. Não é? E isso é o quê? É exatamente o que a Escritura está a dizer, a permanência de Cristo em nós. A vida de Cristo vivendo em nós. Naquele dia, não é? Qual dia? No dia em que a harmonia entre o Espírito Santo e o nosso Espírito é completa. No dia em que o batismo do Espírito Santo vem. No dia em que a plenitude de Cristo vive em nós. Certo? Tem a palavra revelada, tem a mensagem da hora, tem os testemunhos do poder de Deus, de que Ele permanece vivo, preocupado consigo, a operar na sua vida, a guardar a sua vida, a desviá-lo do pecado, a abrir um caminho de luz no meio das trevas. Por isso é que no entardecer há luz. A luz hoje é o cristão, é o crente que caminha aí fora pelo meio das trevas e as trevas se afastam e no lugar onde havia trevas há luz. Esse é que é o cumprimento do versículo, do que aqui está escrito. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim, eu em vós, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Lembrem-se do que o profeta disse acerca dos mensageiros. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Igualmente, quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Amém?
Agora, no versículo 24, repare, se quiser ler, diz assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém? Portanto, aquilo que eu estou a dizer aqui nesta manhã e a ler não é meu. Eu creio, inclusive, e eu oro sempre a Deus, não é? Na preparação, antes de subir ao púlpito, Senhor, que aquilo que está escrito, eu creio, não é meu. E repare, muitas vezes ficam frases passadas à frente, apontamentos passados à frente, repare, e eu não estou preocupado com isso, porque realmente não era o momento de Deus falar aquilo. Aquilo não era importante para aquilo que Deus queria falar. Eu não estou preocupado, isto não é meu. Eu não quero que isto seja meu. Isto não é do João Ferreira de Almeida. Se fosse, eu não trazia comigo. Leria e poria na minha estante como tenho lá outros. Se lesse. Não é? Essa não é a minha preocupação, esse não é o meu cuidado, essa não é a minha fé. Eu creio que é Deus que está a falar connosco, e se creem, digam graças a Deus. Portanto, no versículo 24, Jesus fala também da não obediência. Estamos então perante dois tipos de comportamentos: os obedientes e os desobedientes. Amém? E na mensagem, o único lugar de adoração proibido por Deus, o profeta fala. Agora, a palavra Deuteronômio, há um livro na Bíblia assim. Amém? A palavra Deuteronômio, a palavra em si, significa duas leis. A palavra Deuteronômio. E Deus tem duas leis. As duas leis, uma delas é desobediente à palavra e morre. E a outra é obediência à palavra e vive. Essas são as duas leis. E Deuteronômio significa essas duas leis. Elas têm sido absolutamente demonstradas a nós na Escritura. Uma delas é morte, a outra é vida. Vida e morte. Deus só lida na vida. Satanás só na morte. E estas foram demonstradas ao mundo publicamente, abertamente, perante os nossos olhos. E não há desculpas para isso. Uma delas é demonstrada no Monte Sinai, quando a lei foi dada, que condenava toda a raça humana à morte. Ou fazes isto e vives, ou se fizeres isto, morres. Ou vives ou morres. A outra foi dada no Monte Calvário, que trouxe toda a raça humana à vida. Amém? Quando a pena foi paga em Jesus Cristo. As duas leis de Deuteronômio foram cumpridas nestas duas grandes coisas. O nosso exemplo típico de obediência a Deus em amor e por amor é, sem dúvida, Abraão. Amém? Além de Jesus. Deus sabia perfeitamente quão grande era o amor de Abraão por Isaac. Deus sabia. Era seu filho amado e o filho da promessa. No entanto, reparem o que estava na mente de Deus, diz o profeta. Será que Abraão amava mais a bênção de Deus do que o próprio Deus? Era esta a questão. Era isso que foi isso que foi posto à prova lá no Sinai. Ora bem, ok, eu abençoei-o, dei-lhe um filho da promessa fora da idade, fora do relógio humano, fora de tudo, fora de todas as expectativas, esse é um milagre, fora de todas as expectativas, de todo o tempo, de toda a era, de toda a condição, eu fiz algo, trouxe algo à evidência. Certo? Lembram-se dos esquilos? O profeta disse a Deus, Deus disse ao profeta, onde é que tu queres que eles apareçam? Ora bem, deixa-me ver, olha, um ali, e ele lá estava. E o que é que ele estava a pedir? Ele estava a pedir algo que fosse realmente contra todas as expectativas. Ou então seria vulgar aparecer ali. E então não havia nada de sobrenatural ali. Não é? Mas não.
Portanto, fora de todo o raciocínio, de tudo o que intelectualmente fosse aceite, Deus deu um filho a Abraão e a Sara naquelas condições, para que não houvesse dúvidas, certo? Mas depois Deus pensou assim, ora bem, mas será que ele passou a amar mais a bênção do que a mim mesmo? Vamos ver. E Deus pediu-lhe a bênção de volta. E Abraão foi e deu. Se Deus me deu aquela bênção, Deus vai dar-me outra qualquer. Amém, igreja? Se Deus deu aquela bênção, naquelas condições, contra todas as expectativas, contra todo o raciocínio humano, Deus vai dar a outra também, seja ela qual for. Cremos nisso. Amém. Amava mais Abraão a bênção de Deus do que o próprio Deus? Abraão mostrou que não. Provou que amava o dador da bênção mais do que a própria bênção. E Deus o que é que fez? Preservou aquilo que Deus deu. Porque aquilo que Deus dá, Deus não se arrepende de dar. Aquilo que Deus dá, Deus não se arrepende. Certo? Mas, se há obediência, há também desobediência. E o que é que isso significa para Deus? Mensagem, o Deus desta era maligna. Os filhos da desobediência. Desobediência significa rebelião. Eu procurei isso no dicionário para ter a certeza. Rebelião. Rebelião contra o quê? A palavra de Deus revelada. Revelada. Não é? Deus revela. Não é? Deus não tem em conta os tempos de ignorância. Deus revela e fica à espera da aceitação. Certo? E se há desobediência à revelação, Deus considera isso rebelião à palavra. Como Caim revoltou-se contra a revelação de Abel, vindicada de Deus de que era justo. Onde é que Deus mostrou que era justo? Quando veio dizer a Caim, olha, eu aceito, faz assim, como o teu irmão fez. Está a ver? E o que é que Caim fez à revelação? Rebelou-se contra a revelação. E ao rebelar-se contra a revelação, rebelou-se contra Deus. Contra o próprio Deus, que lhe tinha revelado qual era o caminho certo. Amém? E Caim revoltou-se contra isso e matou o seu irmão. Ele não podia matar Deus, mas podia matar a evidência da existência de Deus. Não em Abel, não é? Abel não era a manifestação da existência de Deus, da benção de Deus, mas a revelação em Abel era a evidência de Deus. Certo? Porque Abel também nasceu de ato sexual, certo? Mas, quando Deus revelou a Abel como é que queria, Abel foi e fez. E isso provou o quê? Quem era o pai de Abel e Caim provou o quê? Quem era o pai de Caim. Alô igreja, apesar de Eva ter dito, quando concebeu Caim, que do Senhor tinha recebido um varão. Mas graças a Deus que enviou um profeta que disse, claro, toda a vida vem de Deus. Tudo o que nasce é pela vontade de Deus, é pela ordem de Deus. Mas a natureza não era a de Deus, porque quando Deus se revelou, ele rejeitou. Está a ver? Aí está a diferença. Abel aceitou, Caim rejeitou. Ambos tendo nascido na carne pelo mesmo ato contra a vontade de Deus. Mostrando o quê? O quanto Deus foi misericordioso conosco, porque apesar de termos sido o que éramos, Deus achamos graça aos olhos de Deus.
Amém? E Caim revoltou-se. Os fariseus, com o seu próprio entendimento denominacional do que era a palavra de Deus, escolheram homens a dedo, revoltaram-se contra a palavra de Deus, vindicada, manifestada para o dia, Jesus Cristo, e mataram-no. Está a ver? Está a ver a orientação? Agora reparem, vejam a diferença. Quando Saulo, ele disse, na religião, fariseu de fariseus, ainda mais duro na doutrina que eles. Como homem nasci fariseu. Agora, quando eu me encontrei com a coluna de fogo, eu nasci de novo. Eu passei a ser outro homem, uma nova criatura. Não há nenhuma semelhança. Está a ver? Interior. E quando o interior começou a falar uma linguagem diferente, as obras, o exterior, manifestou essa alteração e eles viram, mas então aquele que nos perseguia agora fala, prega o mesmo nome e é perseguido por causa desse nome? Está a ver? Mudou o homem? Não, mudou a natureza do homem. A natureza do homem, amém? Foi o que mudou. Está certo, mataram-no. É isso que os filhos da desobediência são, uma rebelião contra a palavra de Deus. Está a ver? Eles nunca vão aceitar, seja o que for. Não é? Agora, são religiosos? São religiosos. Samuel foi talvez o primeiro profeta a falar claramente acerca da forma como agradar a Deus. E ele disse, 1 Samuel 15, ele disse, porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, ou seja, fazer de acordo, melhor do que a gordura de carneiros. Porque, repara, a rebelião, está a ver? E o profeta foi confirmar e tal, a rebelião é a manifestação contra a palavra de Deus, a desobediência a Deus. E repare, já o profeta Samuel estava a dizer a Israel, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Está a ver? Então quantos feiticeiros andam aí fora? A rebelião é como a feitiçaria. E o porfiar como iniquidade e idolatria. E eu fui ver, porfiar, o que é isto? Não é? Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei, disse Samuel a Saul. Não é? Veja, Jonas só encontrou descanso quando tomou o seu lugar de profeta, obedecendo à vontade de Deus. Ele disse lá no barco, calma, não se preocupem com o milho, com o trigo, com os mastros, com o peso do barco. O problema não é o peso do barco, o problema sou eu. Atirem-me lá fora. Atiraram-no lá fora e tudo aqui é tu. E Deus matou-o? Não, Deus foi colocá-lo no lugar. Deus colocou-o no seu lugar de profeta, pregando a mensagem da hora. Foi isso que Deus fez com ele. Ele estava a fugir de assumir as suas responsabilidades. Agora, Deus sabia certamente que lá no coração de Jonas havia uma luta tremenda entre o sentimento do profeta e esse medo de tomar o seu lugar. Ele só tinha medo, ele achava, Deus vai me mandar para um país idólatra, pagão, eles vão me matar. Eles vão me matar. Ele disse, ok, então matem-me já, atirem-me à água, lancem-me fora, que está tudo bem, ok? Agora, Deus matou-o? Não, Deus foi colocá-lo no lugar para lhe provar que mesmo naquele país, no meio daquele povo pagão, guerreiro, que com facilidade cortava a cabeça a alguém, suponho eu, Deus estava com ele, era Deus quem estava ali, não era Jonas. Foi isso que Deus provou, era Deus quem estava ali, não era Jonas. Jonas era a parte visível de Deus, era o tabernáculo de Deus, eram os lábios de Deus, era a voz de Deus, a palavra de Jonas era a palavra de Deus. Amém?
Voltando a Abraão, submetia-se a Deus, mesmo tendo isso um custo pessoal? Ou, como por exemplo, Saul fazia a sua própria vontade e satisfação pessoal porfiando perante Deus? Sabe o que significa porfiar? Porfiar significa insistir, não acatando o ponto de vista contrário. Foi isso que Balaão fez com Deus. No princípio foi um bocado chocante lermos a mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias e ouvirmos o profeta dizer que Balaão estava ungido com tanto o Espírito Santo quanto Moisés. O mesmo Espírito Santo que estava em Moisés estava em Balaão. Só que um aceitou, obedeceu ao Espírito Santo. O outro porfiou com Deus. Senhor, deixa-me ir. E Deus disse, não, não vais. Senhor, deixa-me ir. Deixa-me ir, e deixa-me ir, e sempre ali a orar aos pés de Deus, para que Deus faça assim, Senhor, mas faz assim, e Deus sabia que aquilo não ia dar certo, e isso é que é porfiar, e o profeta está a dizer, porquanto tu rejeitaste a rebelião, é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Está a ver? Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Repara, veja o termo que a Bíblia emprega. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, então ele veio dar o verdadeiro exemplo. Aniquilou-se, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Amém? Obediente até à morte e morte de cruz, ou seja, ele sendo Deus, não se apresentou como Deus, apresentou-se como um homem vulgar, com as mesmas fraquezas, ele chorou, ele esteve doente, ele teve febre, ele transpirou, ele dormiu, ele comeu, ele fez tudo aquilo, ele foi batizado. Repara, o profeta disse, como? Então eu é que preciso de ser batizado e vens tu a mim? Ele disse, calma, Deus tem um tempo para fazer as coisas. Cumpre a vontade de Deus, sem questionar. Cumpre a vontade de Deus. Deixa que agora seja assim. Amém? Esvaziou-se a si mesmo e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Glória a Deus. Mensagem do selo de Páscoa, estamos a terminar. Quando vem a pregação da palavra de Deus e é vindicada e provada que é a palavra de Deus para esta hora, então há algo dentro do crente. Amém? Não me importa como o seu pai foi leal para com uma igreja, ou como a sua mãe foi leal. Ai, os meus paizinhos sempre foram católicos e levaram-me à igreja católica e cumpri todos os rituais da católica, e os meus santos paizinhos morreram e eu vou permanecer católico, e se tiver que ir para o inferno, vou para o inferno católico. Tem que receber a mensagem da hora. Amém? Amém? Eu não me importa como o seu pai foi leal para com uma igreja, ou como a sua mãe foi leal, ou os seus avós, e se essa igreja está a ensinar em contrário a esta hora da mensagem do batismo do Espírito Santo, há algo nele que grita. Amém? O que é que disséramos de Emaús? Não ardia em nós os corações quando ele falava connosco? Como é que ele estava a falar com eles? Estava a falar de forma diferente do que tinha falado antes. Estava a falar com eles agora no poder da sua ressurreição. A mensagem da hora tinha mudado. Naquelas 72 horas, a mensagem da hora mudou radicalmente. Amém? E eles entenderam isso, sentiram isso. Ele vai deixar o galinheiro. Tem de deixar. A galinha pode ter estado bem num dia, mas esta é a hora da águia. Veja, é diferente. É algo que ele deve deixar a velha capoeira e voar para o azul do céu. Depois, este corpo terreno é vivificado e trazido pelo Espírito vivificador para a obediência à palavra de Deus.
Então eu não vou ser vivificado só no rapto? Aí não é só quando isto que é terrenal se transformar, quando isto que é assim, passar a ser assado, não abrir e fechar de olhos. Não. Reparem, a palavra revelada da hora e recebida já é o poder vivificador de Deus em nós. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E esse Espírito vivificador traz-nos para onde? Para a obediência à palavra de Deus. E tal, tem esta parte aqui que eu ainda não consigo fazer, então precisa do Espírito vivificador. Certo? Tem que reconhecer isso. O drama é não reconhecer. Porque o profeta diz, reconhecendo, pedindo a ajuda de Deus, Deus vem em socorro. Deus envia o seu Espírito. Amém? Note. Depois, em obediência, ouça atentamente agora, a mesma mensagem selo de Páscoa. Ouça atentamente agora. Depois de obedecer a Deus para a sua palavra, quando ele cumpre a sua missão, esse poder vivificador que ele recebeu no Pentecostes, arrebatou, e aqui estava a falar de Filipe, não é? Aqui estava a falar de Filipe. Esse poder vivificador que ele recebeu no Pentecostes, arrebatou e vivificou o seu corpo. A quilómetros e quilómetros de distância, ele foi tomado no Espírito e foi encontrado noutro país, algures. Poder vivificador. Foi-se encontrar com o eunuco. Estava ali uma semente que precisava de ser salva. E ele foi levado em espírito ao deserto. Amém? E se nós somos pentecostais, atenção, profeta não está a falar da denominação, mas do poder do Espírito que foi manifestado no dia do Pentecostes. Jesus disse em Marcos 16, estes sinais seguirão a todos os que crerem. Amém? Se nós somos pentecostais, esse mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos, habita em nossos corpos mortais. Amém? Aqui está um se porque ele continua a falar, mas o que eu quero deixar realçado aqui é isto. Certo? Esse poder vivificador que pegou em Filipe e o transformou, o levou para um outro lugar. Não o transformou, ele continuou a ser o mesmo evangelista Filipe. Vivificou, fê-lo fazer algo que até aí ele não conseguia fazer. Está a ver? Outro milagre, contra toda a natureza, contra todo o raciocínio, ele estava num lado e de repente estava no outro. E isso não o incomodou, ele sabia o que é que ia lá fazer, e ele fez. Certo? E quando acabou de fazer, Deus o tirou de lá outra vez. E o eunuco continuou sozinho, ele já tinha recebido a revelação da hora, ele já tinha sido batizado em nome de Jesus Cristo, ele já estava agora preparado para continuar a adorar, mas agora na perfeita adoração que Deus requeria. Amém? 1 João 2, 3, 5. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Portanto, a ênfase, repare, não há dois caminhos para chegar lá. Deus mantém-se fiel no mesmo caminho. Deus traça um caminho só para não nos deixar dúvidas, certo? Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, ou seja, eu tenho experiência com Ele, eu sou cristão, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Por isso estamos na mensagem da hora. Não é por acaso. É por esta razão. Nisto conhecemos que estamos nele. Amém? Tudo o que Deus quer é que hajamos, que a nossa atitude seja numa forma justa. Que amemos a misericórdia, andemos humildemente com Ele. Não importa o que fazemos ou as intenções, mas sim, se o que fizermos, o que fazemos vem da nossa obediência a Deus. Está a ver?
como o sacrifício de Abraão. Portanto, o que importa para Deus não importa o que fazemos ou as intenções, não é? Porque às vezes fazemos as coisas e não dão certo. Mas foi com boa intenção. Sim, eu já ouvi dizer que o inferno está cheio de boas intenções. Certo? Não importa isso para Deus. Importa se o que fazemos vem da nossa obediência a Deus. Certo? E agora, vejam, João 21. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: nós também vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia. Vejam, já depois da ressurreição. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Estranho, não é? Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe mais uma vez: não. Está a ver? Ou seja, foi só Jesus sair do meio deles e eles voltaram a fazer tudo direitinho, como até aqui. Baseados na experiência, baseados no intelecto, baseados na... Está a ver? Não é? É por isso que às vezes faz falta um culto durante a semana, não é? Que é para a meio da semana lembrar, não é? Que, olha, há uma promessa, há uma atitude, há uma forma de fazer as coisas, tá? Porque senão, às vezes, não é? Muito espaçado no tempo e só tinham passado 3 dias. E logo eles estavam apanhados exatamente na mesma situação, não é? Desanimados, mais uma noite de trabalho, nada para levar para casa, o que é que vamos comer hoje, como é que vai ser, mas a Bíblia diz que ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Amém? Estamos gratos a Deus por isso. Amém? Ele disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Eles disseram: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. E nós sabemos o que aconteceu a seguir. E se não sabe, chega a casa e leia. Pedro, o discípulo que Jesus mais amava, disse a Pedro: é o Senhor. Conheceu-o logo. Certo? E Pedro, que estava de tronco nu, a trabalhar, cobriu-se, lançou-se à água e veio prostrar-se e dizer: Senhor, tem misericórdia. Já estávamos outra vez no mesmo desânimo, no mesmo ram-ram, na mesma rotina, como até aqui. E ele só tinha saído 3 dias do meio deles. Não é? Entendemos agora porque é que depois que Jesus os chamou, para onde Jesus ia, eles iam também. Não podiam ser deixados sozinhos. Está certo? Sempre ali, sempre o Evangelho ali por perto, sempre o Espírito ali por perto, certo? Agora, no dia do Pentecostes isso acabou, porque o Espírito veio e entrou neles, não é? Deixou de estar com eles, mas passou a estar neles. Por isso o batismo do Espírito Santo é importante, mais do que ir à igreja, de qualquer igreja, seja ela qual for, certo? Porque o batismo do Espírito Santo é Jesus Cristo vivendo em nós, não é? E aí a orientação está lá sempre, não é? Está lá sempre correta, certo? E eles disseram: Senhor, tem misericórdia de nós, amém? E agora vamos... E então... aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar e foi ter com ele. Amém? Glória a Deus. Mensagem o sinal e vamos encerrar. Agora sim, o profeta de Deus diz: agora veja, completamente agora, completa obediência a toda a palavra de Deus dá-nos direito ao sinal. Temos ouvido falar muito nisso. E Deus olha o sinal, e Deus requer o sinal. E o profeta diz que o sinal é que nos identificará no rapto. Amém? E o profeta diz: esse sinal é a completa obediência a toda a palavra de Deus. Então, quando oramos, devemos ter o sinal para apresentar com a nossa oração. Se disser: eu oro, Senhor, mas realmente não tenho, bem, aí está, pode parar imediatamente. Vá primeiro buscar o sinal. Veja, porque esse sinal é o que ele vai reconhecer. Quando oramos, então, devemos apresentar o sinal.
Qual sinal? O sinal está ali. É a completa obediência a toda a palavra de Deus. Não é? Por isso Jesus disse, quando orardes, orai assim, e o profeta tem explicado que devemos usar a palavra e as promessas de Deus para pedir a Deus misericórdia e ser abençoados de acordo com a vontade de Deus. Esse é o sinal. Amém? A completa obediência à palavra de Deus. Senhor, eu quero obedecer à tua palavra. Digam graças a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Podem voltar os músicos. E nós vamos orar para que o Senhor verdadeiramente nos ajude nesta manhã. Amém? Vamos inclinar as nossas cabeças. Bondoso Deus e Pai, estamos gratos, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia. Estamos gratos, Senhor, por esta mensagem nesta manhã. Mas, Senhor, verdadeiramente entendemos que ela, para produzir efeito, precisamos que o Teu Espírito Santo tenha vindicado, Pai, cada palavra. E por isso eu oro, Pai, clamo pela Tua misericórdia, porque posso ter falhado em algo, Senhor, posso ter trocado a palavra, posso ter misturado os pensamentos, mas, Senhor, que isso não tenha saído de mim assim, mas tenha passado pelo Teu filtro e tenha chegado corretamente a cada coração. E que nenhum amém, Senhor, seja tido em vão nesta manhã, mas que todo o amém tenha provindo do coração, tenha sido sincero, Pai, tenha sido agradável aos Teus ouvidos e seja tomado, Pai, em sinceridade como um verdadeiro amém e tenha, Senhor, um verdadeiro significado nas nossas vidas, no desejo de cumprirmos tudo aquilo a que dissemos amém. Senhor, que não haja nenhum amém que tenha soado em falso e que seja desacreditado, Pai, pela nossa vivência no dia a dia. Mas, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos mantenha alerta, nos mantenha, Senhor, em perfeita harmonia com o Teu Espírito, e nós possamos verdadeiramente, Senhor, estar dedicados a Ti, entregues a Ti, confiados em Ti, para, Senhor, recebermos esse sinal e expormos esse sinal e sermos reconhecidos como o povo do sinal, o sinal desta era, o sinal desta hora, da hora em que estamos a viver. E, Senhor, que temos estudado as eras, não estamos a falar no povo da era de Laodiceia, estamos a falar, Senhor, como já ouvimos, da era da noiva. Vivemos a era da noiva. O Espírito do noivo está em nós. Senhor, sê misericordioso. Tu que és um Deus riquíssimo em misericórdia, tem misericórdia de nós agora, Senhor. E unge-nos, Senhor, e aperfeiçoa-nos, Senhor. A Tua palavra diz que estamos selados com o Teu Espírito, Senhor, até o dia da redenção. Ó Deus, não queremos entristecer esse Espírito, não podemos fazê-lo, mas queremos, Senhor, manifestar a cada dia o nosso amor por Ti. A nossa declaração de amor, Pai, é a nossa permanência na Tua palavra. É a nossa permanência no assim diz o Senhor. É a nossa permanência na revelação que nos tem sido dada. Ó Deus Todo-Poderoso, estamos gratos, Senhor, por termos sido separados pela graça como o povo desta era diferente, Senhor, especial. Um povo especial está separado para uma era especial, para uma manifestação especial do próprio Deus. Senhor, obrigado pelo milagre. Te agradecemos, Senhor, por todo o milagre que tens operado nas nossas vidas. A nossa presença aqui, Senhor, é em si mesmo a expressão de um milagre. Estamos aqui por milagre, Senhor. Estamos aqui porque Tu nos tens defendido, porque Tu tens aperfeiçoado a nossa fé, porque Tu tens preservado o nosso espírito, porque Tu nos tens alimentado, Senhor, com esse poder e virtude, esse poder vivificador, Senhor. Vivifica-nos agora também,
Prepara-nos, Senhor, para a semana que agora começa. Ajuda-nos, Pai. Abençoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Senhor, eu oro por cada família, Pai, por cada lar que aqui está representado, para que, Senhor, a Tua misericórdia desça sobre esses lares. Abençoa esses lares. Possa prover as suas necessidades, Senhor, mas especialmente possa transformar, vivificar os corações na luz desta hora, Pai. Ajuda-nos, Pai, ajuda a cada um, Pai. Coloca o Teu anjo em cada porta, em cada janela, Senhor. Preserva-nos, afasta os inimigos, afasta, Senhor, toda a sombra da morte, afasta, Senhor, todo o espírito de doença, de enfermidade. Pai, compadece-te nesta hora. Se há algum enfermo no nosso meio, naqueles que nos acompanham, Senhor, quando esta gravação for colocada a rodar, Pai, que o Teu poder curador opere nessa hora. Ajude os enfermos, os levante, os vivifique, os aperfeiçoe, lhes dê saúde, lhes dê vigor, lhes dê bom ânimo, Senhor. Opera o milagre, o Teu poder curador opere. Senhor, tem misericórdia. Repreende o devorador, Senhor. Repreende, Senhor, todo o espírito de miséria. Senhor, Tu és Jeová Jiré. Tu és o provedor das nossas necessidades. Nós confiamos em Ti, nos entregamos em Ti, clamamos a Ti para que nos ajudes, nos abençoes e pedimos porque queremos, Senhor, que Tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Por 2 vezes, Senhor, Tu proveste para este grupo, para esta pequena igreja noiva, Senhor. Tu os separaste, Tu os chamaste, Tu os abençoaste. Tu caminhaste com eles, Tu falaste com eles, por 2 vezes Tu te manifestas, provendo, Senhor, a satisfação das suas necessidades. Senhor, lembra-te de nós agora, ajuda-nos também, abençoa-nos também, abençoa os nossos jovens, Senhor, ajuda-os, Senhor, a ter confiança no porvir, no dia de amanhã, na vivência futura, sempre aos Teus pés, sempre em serviço ao Teu Evangelho, sempre cheios da Tua luz, Pai. Ajuda-os, encoraja-os, Senhor, livra-os dos inimigos, livra-os de toda a cilada, armadilha. Senhor, ajuda aqueles que estão nos seus estudos, têm os seus trabalhos para apresentar, obra para fazer. Senhor, inspira-os. Senhor, dirige as suas escritas, os seus pensamentos, as suas memórias, o seu estudo, Pai, e que tudo opere para o bem, e eles sejam abençoados, Senhor, e sejam galardoados, Senhor, com a justa medida do seu esforço, da sua dedicação, do seu empenho, Pai. Tem misericórdia de cada um, Pai. Abençoa a cada um, Pai. Senhor, nós oramos pela irmã Meda, Senhor, que efetivamente foi impedida de vir nesta manhã. Senhor, certamente, e pelo seu testemunho, contra a sua vontade. Ó Pai, nós oramos para que essas barreiras caiam, para que essas ciladas sejam movidas, para que o caminho dela seja aplainado e ela possa vir, Senhor, em espírito e em verdade, para Te glorificar, para Te prestar louvor. Mas nesta hora, Pai, vai ao encontro dela, onde ela estiver, tira todo o desânimo, tira todo o desalento, Senhor. Ó Deus, de alguma forma ela seja, Senhor, tocada no seu coração, abençoada, e, Senhor, todo o esforço que ela colocou nesta manhã para estar aqui, Senhor, seja aceite, seja abençoado, Pai, e ela possa voltar rapidamente ao convívio dos santos, ao convívio do Espírito, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, nós oramos por essa irmã que virá do Brasil na próxima semana, Senhor, com um propósito de continuar a congregar no meio dos santos, Senhor. Certamente que virá com regozijo, com alegria, virá ter companheirismo com a sua família, mas, Senhor, ela também não quer esquecer a família celestial, aqueles, Senhor, que na terra têm tomado o Teu nome. Por isso, Pai, abençoa essa visita, abençoa esse propósito, e, Senhor, para a Tua glória, que seja possível termos companheirismo, Senhor, e também em Espanha, e ela possa voltar a casa e testificar que verdadeiramente o Senhor está no nosso meio, e ela se possa sentir abençoada, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. E oramos, Pai, pela preparação do casamento, Pai, do nosso irmão, Senhor, do irmão Paulo.
Senhor, nós oramos para que Tu ajudes esse jovem casal, Senhor, em toda a preparação, Senhor, que tem que ser feita, que está a ser feita. Senhor Deus, que eles possam desde já, Senhor, estar unidos em espírito nessa construção desse lar que se deseja cristão, poderosamente abençoado, Teu lugar de morada, Senhor. Ajuda esse jovem casal, que haja harmonia, que haja paz e tudo aquilo, Senhor, que tiverem no coração como propósito fazer e realizar, Senhor, possam ser abençoados por Ti, acompanhados por Ti, orientados por Ti. Senhor Deus e Pai, nos entregamos em Tuas mãos e queremos orar pelos santos ao redor do mundo, Pai. Queremos pedir que abençoes a cada um. Senhor, queremos pedir que a Tua noiva seja abençoada. Queremos orar e pedir misericórdia, Senhor, para que o Teu Espírito Santo abençoe a obra das traduções, Senhor. E esses países onde essa mensagem está a ser expandida, está a ser distribuída, Pai, que os santos, Senhor, sejam alimentados, que os corações com fome e sede de Ti recebam esses livros, recebam essas pregações, Senhor, sejam abençoados, Pai. É a luz da hora, é o Teu poder vivificador, Senhor, para que possa continuar a crescer no meio do Teu povo a perfeita adoração, na perfeita obediência a toda a Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, abençoa-nos, Senhor, abençoa, Pai, lembra-te daqueles que nos têm ajudado nessa obra, nesse trabalho, Pai, galardoa-os, Pai, que de forma alguma lhes falte o galardão e que possa permanecer nos seus corações o mesmo ardor, o mesmo desejo, Senhor, de que a Tua obra seja expandida e o Teu nome em tudo glorificado. Senhor, que assim seja, que o nosso propósito se mantenha, louvar e glorificar o Teu nome. E entendemos hoje, Senhor, que para o fazer precisamos da revelação, da obediência a toda a Tua palavra. Dá-nos a Tua paz, Senhor. Livra-nos de todo o mal. Que o Teu Espírito Santo interceda por cada oração. Eu oro, Senhor, pelos desejos de cada coração. Eu oro para que Tu concedas, Senhor. Eu oro para que Tu, Senhor, encorajes aquele que está desanimado, Senhor, que Tu dês vigor ao cansado, que Tu levantes o caído e se há algum perdido, Pai, vai ao encontro dele nesta manhã, vivifica, Senhor, perdoa e, Senhor, derrama do Teu Espírito e ilumina, Senhor, e traz de volta para a Tua maravilhosa luz, por amor do Teu nome e para a Tua glória. Pedimos todas estas coisas no nome que é sobre todo nome, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.